noite, vamos abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo 11. Neemias, capítulo 11. Vamos colocar de pé e vamos ler esse texto de maneira alternada. Vamos ler o capítulo inteiro. Nosso objetivo aqui é meditar sobre todo o livro de Neemias. Estamos chegando ao final, né? Faltam apenas mais 2 capítulos para concluirmos o livro de Neemias. Vamos lá. Leitura alternada. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na cidade santa de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendiz todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Zilonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São esses os filhos de Benjamim: Salum, filho de Besulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles. Judá, filho de Selua, o segundo sobre a cidade. Os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Zeraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Acube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelanias, filho de Ansi, filho de Zacarias, filho de Passu, filho de Malquias. e seus irmãos, cabeças de famílias, 242, e Amazai, filho de Azarel, filho de Asa, filho de Mesilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. 2 levitas, Zemaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni. Todas as cabeças dos levitas e deles
nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos, depois Ábida, filho de Samua, filho de Galal, filho de Jedutum. Todos os levitas da santa cidade foram 284. Os porteiros, Acube, Talmon, e os irmãos deles, os guardas das portas, 162. O restante de Israel, os sacerdotes e levitas, se estabeleceram em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram no Fel, e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandamento do rei a respeito deles, certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada um. Benaías, filho de Mesazabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitavam em Kiriat Arba, e suas aldeias, em Dibon, e suas aldeias em Jacabizel, e suas aldeias. Em Jesua, em Morava, em Bet-Barete, Em Azar-Zual, em Berseba e suas aldeias, em Ziklag, em Betoá e suas aldeias, em El-Rimon, em Zorá, em Jaguti, em Zanoa e em Adulão, nas aldeias delas, em Laris e seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acabaram-se desde Beceba até o vale de Amon. os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante, em Micmais, Aia, Betel e suas aldeias, Em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Atide, em Zeboim, em Nebaiote, em Mode, em Ono, no Vale dos Artífices. dos levitas havia grupos, tanto em Judá como em Benjamim. Amém. Sentados. Bom, é que quando a gente lê esse texto, a gente acaba fazendo aquele quebra-língua, né? Os irmãos vão exercitando aí falar nomes difíceis. Neemias, irmãos, é o reconstrutor de Jerusalém, dos muros. Neemias é um planejador. Neemias é um servo de Deus. Esse livro parece um diário das suas obras, daquilo que foi feito. E nós temos aqui uma grande mensagem para a igreja hoje. Estamos falando de Jerusalém. Jerusalém é um símbolo da igreja. Lá em Apocalipse, Jerusalém aparece a Nova Jerusalém, é a igreja, a Nova Jerusalém ataviada, né, que desce do céu, é a igreja. Então, Jerusalém tipifica, simboliza a igreja. E aqui nós vamos ver a importância da cidade de Jerusalém, nós vamos ver como ela foi repovoada, vamos ver algo interessante, que as pessoas são mais importantes do que a estrutura. O que faz a cidade? São as pedras? São as construções? Ou são as pessoas? Uma cidade com toda a estrutura feita,
estruturas. Você faz uma festa bonita, com muita comida, muita bebida, muita luz, muito conforto. Mas os convidados não foram, não compareceram, a festa foi um fracasso. É necessário que haja pessoas, é necessário que haja gente, mas é necessário que sejam as pessoas certas, e não qualquer pessoa. Na semana passada, estudando o capítulo 10, nos capítulos anteriores também, a gente viu que houve um avivamento após ali a construção dos muros. O povo buscou a palavra de Deus, leu-se a palavra de Deus, a gente vê Esdras lendo a palavra de Deus. Nós vemos uma festa sendo celebrada, que não era celebrada há muito tempo. Mas aí a gente pergunta, e depois da festa? E quando a festa acabar? E quando a solenidade acabar? Não é só de solenidade que é feito a igreja, que é feito o povo de Deus. Porque um dia a solenidade, uma hora a solenidade acaba. Lembrei agora, não estava nem aqui no escrito, mas eu lembrei daquele poema que dizia agora José, né? A festa acabou, todo mundo foi embora, e agora? Um dia a festa acaba. Né? E é no dia a dia, na rotina, no cotidiano, é que as coisas se estabelecem. Se você pensar na vida da igreja, atividade 2 vezes na semana, uma vez na semana, mais no domingo, a maior parte do tempo nós estamos lá fora. Mas lá fora nós somos igreja também. E é no dia a dia, na rotina, que a obra ela é feita. É uma expressão que se repete nos evangelhos, que eu gosto, que diz, enquanto iam, caminhando Jesus, enquanto ele caminhava, enquanto os discípulos iam, as coisas iam acontecer, era no dia a dia, na rotina. Na semana passada, a gente viu no capítulo 10, eles assinando um compromisso com Deus, colocado por escrito, gente, o sacerdote assinaram, e mostramos que a importância da liderança, do líder fazendo primeiro, dando exemplo. Quem foi o primeiro a assinar foi Neemias, o governador. E aí foi descendo os sacerdotes, os levitas. Então, os líderes da cidade. Aqui nós vemos algo parecido. A cidade estava pronta. A reforma tinha sido feita. Mas era uma cidade que tinha sido erguida nos escombros, das ruínas. Israel, reino do norte, foi levado pelos assírios em 722 a.C. para o exílio. Judá, o reino do norte, Judá e Benjamim, foram levados em 585 para o exílio babilônico. Só Judá, só o reino do sul, Judá e Benjamim voltaram. Esse que nós vemos aqui. Mas todos esses que sobreviveram, nem todos quiseram voltar para Israel. Nem todos quiseram voltar para Jerusalém. E nem todos quiseram morar em Jerusalém. Será que era bom ou era ruim morar em Jerusalém? Era um bom negócio ou um mau negócio morar em Jerusalém? Você que está acompanhando o estudo, você vê que havia muito trabalho, porque a cidade foi reedificada das ruínas. Você sabe também que Jerusalém era uma cidade muito visada. Era uma cidade que estava no centro das atenções dos inimigos. Inimigos de todas as partes se juntavam para guerrear contra Jerusalém. Eles tinham que trabalhar segurando numa mão a ferramenta e na outra mão a arma. Por quê? Porque havia a iminência do ataque.
cidade que não estava bem estabelecida comercialmente. Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de prosperidade, não era uma boa coisa morar em Jerusalém. Não era algo bom morar em Jerusalém. Era melhor ficar numa cidade que estivesse já arrumadinha, que tudo estivesse funcionando e que não fosse tão visada pelo inimigo. Mas Jerusalém precisava ser repovoada, precisava de gente, precisava de habitantes. E aí fica a pergunta: qualquer habitante, qualquer tipo de gente, certo? Estamos vazios, a cidade está vazia, pode chamar qualquer pessoa para encher a cidade? Não, era um remanescente fiel, tinha que ser israelita, tinha que pertencer ao povo de Deus. Nós podemos lembrar de uma frase do apóstolo Paulo, o evangelista Lucas, melhor dizendo, Paulo, né? Deus falou Paulo. Deus mostrou para Paulo, em certo momento, que ele não deveria ir embora de uma cidade, que ele tinha muito povo, Deus tinha muito povo naquela cidade. Você lembra disso? Muito povo nessa cidade. E a gente está pensando assim: será que Deus tem muito povo aqui em Nova Aurora? Será que Deus tem muito povo em Belfort Roxo? Acredito que Deus tem muito povo aqui em Nova Aurora, muito povo em Belfort Roxo. E aí a gente vive um paradoxo, né? Há muito povo de Deus na cidade e há também muitos bancos vazios na igreja. Esse muito povo que Deus tem na cidade precisa encher os bancos da igreja. Nós precisamos sair para pregar, para evangelizar, para fazer isso acontecer. Porque uma Jerusalém vazia não é bom. Uma igreja vazia não é um propósito de Deus. A estrutura é importante, mas as pessoas são mais importantes do que a estrutura. Nós temos investido aqui na nossa igreja, na estrutura. Deus tem nos abençoado. Mas nós não podemos perder de vista, não pode sair do nosso foco, que a igreja é mais do que a sua estrutura. A igreja são os crentes, o corpo de Cristo são os crentes que se reúnem. Vamos começar aqui no versículo 1. Sim, o compromisso com Deus em assinar, ali selar o documento. A gente viu a liderança tomando a iniciativa em habitar a cidade também, em repovoar a cidade também. Quem são os primeiros a habitar a cidade? Quem são os primeiros a morar na cidade? Os príncipes. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. O primeiro grupo, o primeiro tipo de gente, crentes que habita Jerusalém, são os príncipes, são os líderes. Lembre lá de Isaías, no capítulo 6, ali, o chamado, a vocação de Isaías. Ele responde para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente não pode inverter a ordem ali e dizer assim hoje, né? Eis-me aqui, envia o meu irmão. Vai lá, faz a obra. Os príncipes são os cabeças, né? Eles, os líderes, eles tomam iniciativa. É um lugar difícil, é um lugar que está sendo reconstruído, é um lugar visado pelo inimigo, é um lugar com dificuldade, mas nós vamos morar aqui. E mais, a Jerusalém é a cidade santa, é onde está o templo do Senhor. Então, é um lugar onde aqueles que não almejam a santidade, não almejam a religiosidade, não querem nada com Deus, têm dificuldade de viver. Então, quem vai viver em Jerusalém? Aqueles que querem uma
proximidade, uma intimidade com Deus. Então, primeiro são os príncipes. O segundo grupo daqueles que habitam uma cidade são aqueles que foram chamados de maneira irresistível, aqueles que foram chamados pelo lançamento de sorte. Na prática comum do povo de Deus, lançar sorte. Então, de cada 10, um seria escolhido para morar em Jerusalém. E talvez você pergunte assim, poxa, mas devia ser um desejo de todo crente morar em Jerusalém. Porque tem que lançar sorte, porque é tanta dificuldade. Por aquelas coisas que eu falei, muitos declinaram de morar na cidade. Então, o segundo grupo que mora são aqueles que foram chamados, foram escolhidos, e em obediência eles vão morar em Jerusalém. Então, se o primeiro grupo vai morar pelo exemplo, né, nós vamos usar um exemplo, o segundo grupo vai em obediência. E o terceiro grupo, isso 1 por 10, né, 1 para cada 10. As 9 partes continuariam ali em outras cidades. Olhem bem no versículo 2. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Havia um terceiro grupo, que não eram os príncipes, não eram aqueles que foram escolhidos por sortes, que foram lançados, mas aqueles que voluntariamente foram morar em Jerusalém. Aí eu penso assim, se o primeiro foi pela força do exemplo, nós precisamos ser exemplo, se o segundo foi em resposta à obediência, né, o escolhido tem que ir, o terceiro ele vai motivado por amor mesmo. Eu sou voluntário para ele. Eu não sou obrigado, porque eu não sou líder, eu não sou obrigado porque eu não fui escolhido, mas eu amo a cidade de Jerusalém, eu amo a casa do Senhor, ali é o lugar que eu devo estar, eu voluntariamente vou a Jerusalém. E o povo bendisse ali aqueles que voluntariamente foram habitar em Jerusalém. As pessoas são importantes, mais do que as estruturas. Jerusalém é a cidade que Deus escolheu. Havia para habitar ali as exigências rígidas, né? Estavam perto do templo do Senhor. Jerusalém é um lugar muito visado e odiado pelo inimigo. Morar fora de Jerusalém era mais economicamente vantajoso. Agora, no exemplo dos líderes, a escolha de alguns e outros são voluntários. Quem habita a cidade? Você vai ver que são um grupo bem eclético. Há uma diversidade. Interessante do povo de Deus é que, ao mesmo tempo que há diversidade, há unidade. Lembramos até do texto de Paulo falando, né? A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, há diversidade de trabalhos, de pessoas que vão trabalhar, mas a obra é a mesma. Então, há uma unidade no meio da diversidade. E são vários tipos aí de pessoas que vão habitar, né? Primeiro a gente tem os chefes de cada província. No versículo 3, lá no finalzinho, vai começar a destacar o tipo de pessoa que vai morar na cidade. Primeiro, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo. Olha a prioridade da adoração. Primeiro, o que tem que ter nessa cidade? O que tem em Jerusalém? Ora, em Jerusalém tem que ter os sacerdotes. Em Jerusalém tem que ter aqueles preocupados com a palavra, com o sacrifício, com
esses líderes tem que haver os sacerdotes. Lembra do livro de Gênesis, quando Noé ele sai da arca, encontra uma cidade, o mundo, né? Desolado, o mundo destruído. E você lembra qual foi a primeira coisa que Noé fez? Construiu um altar. Ele podia pensar em construir uma habitação para ele, não tinha um lugar para morar, deve ter se abrigado na arca mesmo durante um bom tempo. Poderia ter pensado que não tem que preparar a terra para plantar, mas a primeira coisa, né, foi construir um altar. Ele sabia que tinha que plantar, sabia que tinha que repovoar a terra, né, sabia que tinha uma grande responsabilidade nos seus ombros. Mas a primeira coisa é a adoração, né, buscar ao Senhor. Em primeiro lugar, essas duas as coisas, depois todas as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro a adoração. Às vezes a gente fica pensando assim, qual o fim principal da igreja? Se eu perguntar para você, qual o fim principal da igreja? Eu tenho certeza que a Maria respondia assim, o fim principal da igreja é evangelizar. Mas quando a gente vai para o nosso catecismo, assim, qual é o fim principal do homem? Aí qual é a resposta lá? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ora, como que o fim principal do homem é um, né, do ser humano, e da igreja é outro? Não dá. John Piper, né, teólogo, reformado, diz o seguinte: a adoração e não missões é o que é o principal da igreja, é o fim principal da igreja, porque é Deus primeiro, é Deus no centro, e não o homem. Mas e a evangelização? É um ato de obediência, e nós vamos chamar homens para quê? Para serem também verdadeiros adoradores. A gente não confunda, a gente não pode mudar, inverter essas coisas, né? Pastor, está dizendo que a evangelização é importante? Não. A evangelização é muito importante. Mas o fim principal da igreja é o mesmo fim principal do homem: adorar a Deus e usá-lo para sempre. Então, o primeiro grupo ali, destacados, são os sacerdotes, depois os levitas, cuidavam do templo, depois os servidores do templo, habitavam coisas em Jerusalém, alguns dos filhos de Judá, e ele vem citando ali. E sempre você vai ver os filhos de Judá e os filhos de Benjamim, porque não havia mais outras tribos, né? Quem sobraram, só sobraram Judá e Benjamim e os samaritanos. Os samaritanos eram um povo misto, né? Que na verdade fizeram muita objeção, se opuseram ali a construção da cidade, né? De Benjamim, se fala assim, a cidade precisa ser protegida, né? A cidade precisa ser protegida. Os benjamitas eram poucos, mas os benjamitas deviam ser bastante fortes e vorazes na guerra. Você pegar lá o livro de Gênesis, lá no finalzinho, quando Jacó ele dá a bênção a cada um dos seus filhos, é interessante a bênção, a palavra que ele diz para Benjamim. Vou ler aqui, está em Gênesis 49, 27. Olha o que diz de Benjamim. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Então eles eram poucos, mas eles eram bons na guerra, fortes na guerra. Usando as palavras de Jacó na sua bênção, eles eram lobos vorazes, né, na guerra, porque a cidade precisava ser habitada, mas a cidade precisava ser também protegida. Na descrição, são muitos nomes citados aqui. Para resumir, vou falar que os versículos estão nessa parte que foi repovoada ali a cidade, né? A gente já falou que foi um remanescente fiel. Não
foi qualquer pessoa que povoou a cidade. Depois nós dissemos que o exemplo veio da liderança, começou com os príncipes, né? E esses obreiros, os sacerdotes, os levitas, você vê aí no versículo 19, os porteiros, as portas da cidade precisavam ser guardadas. Uma das necessidades de guardar essa porta, nós vimos na semana passada, era para os mercadores não entrarem no dia de sábado, para se guardar do sábado do Senhor. E a outra era vigiar a cidade contra os inimigos, os servidores dos templos. E no versículo 22, os cantores, né? A música sempre foi importante para o povo de Deus, quer em Israel, quer na igreja, todos os movimentos, com a reforma, os avivamentos, a música teve um lugar marcante no meio do povo de Deus. A gente vê um texto desse, com tantos nomes difíceis, e a gente não pensa qual a aplicação para a nossa vida. Qual a aplicação para a igreja? Se a igreja, Jerusalém é um símbolo da igreja, de fato nós podemos fazer as seguintes aplicações. Primeiro, né, nós precisamos habitar na igreja, precisamos encher a igreja, precisamos estar aqui na igreja. Às vezes, existem dificuldades para isso, existem lutas. Deus não nos prometeu um caminho fácil, mas garante uma chegada vitoriosa. Ele estará conosco todos os dias, disse Jesus, até a consumação do século. Então nós vamos estar na igreja, apesar das dificuldades. E quem está na igreja, irmãos, é mais atacado, né? Como quem estava em Jerusalém. Eu lembro de uma ilustração que diz assim, o lobo, ele não ataca uma ovelha de pintura. Então, assim, uma imagem da ovelha. Ele não ataca aquilo. Por que ele não ataca aquilo? Não tem vida. Não tem vida. Então, um crente que não tem vida, também não é alvo do inimigo. Normalmente o filho, o latido, sim. Você vai ficar com medo? Não, a vitória é nossa. A vitória é certa. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Devemos povoar a igreja, encher a igreja, mas não de qualquer maneira. Porque tão triste quanto uma igreja vazia é uma igreja cheia, mas cheia de erros, cheia de perversões, cheia de falta de compromisso com a verdade. Então, quem vai habitar essa igreja? Quem vai estar na igreja? Aquele remanescente fiel, aqueles que foram chamados. A necessidade do exemplo, que começa pela liderança, e a necessidade de todos os serviços. A gente pode pensar lá, Paulo falando, que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, que cada parte do corpo é importante. É preciso ter ali um sacerdote, mas é preciso também ter o porteiro. É preciso ter o porteiro, mas é preciso também ter o cantor. Todos são importantes para que Jerusalém não seja apenas uma estrutura. Jerusalém não seja apenas nós costumamos dizer, um elefante branco, mas seja algo que funcione. Na igreja é a mesma coisa. Todos nós somos importantes, cada um com o seu dom, cada um com aquilo que Deus deu. Então, esteja na igreja, o seu lugar está na casa do Senhor. Muitos declinaram de estar em Jerusalém por causa das dificuldades. Tem muitos hoje, parece que declinam também de estar na igreja por causa das dificuldades que aparecem. Mas lembre-se de Hebreus 10:25, e não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, quanto mais que vejo que o tempo se aproxima. O seu lugar